Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. O nosso texto de hoje, a nossa mensagem de hoje, é a mensagem de número 140, cujo título é Diante da Justiça. O versículo destacado por Emmanuel é o versículo 14 do capítulo 2 da carta de Tiago no Novo Testamento. E Tiago nos diz: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Muito bem. A fé é um sentimento, uma força, com certeza, porque pode nos levar à superação das nossas dificuldades, a nossa ligação com o alto, porque tudo posso naquele que me fortalece. Somos ainda frágeis, mas a fé nos fortalece. E a fé que a doutrina espírita favorece, é a fé raciocinada, é aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer momento da nossa humanidade. Então, essa é a fé que a doutrina espírita favorece, aquela que compreende no que acredita, ela entende. Muitas são as situações que não temos resposta e podemos dizer: eu não entendo por que isso acontece na minha vida. Como eu posso ter fé se eu não entendo? Eu posso não entender o porquê de uma determinada situação estar acontecendo na minha vida num determinado momento. Mas eu entendo que aquela situação está acontecendo na minha vida, naquele determinado momento, porque Deus assim o permitiu. Que está acontecendo na minha vida num determinado momento, porque as escolhas que eu fiz me levam a isso, me levam a ter necessidade de ter essa experiência e aprender com ela. Seja fortalecendo as virtudes que eu já estou a desenvolver, seja corrigindo os meus maus hábitos de fazer escolhas equivocadas, não é? Aprendendo a melhorar-me a cada dia, cada um de nós. Então a fé, ela é poderosa, mas ela só é poderosa se eu a usar. É como, vamos dizer assim, um trator numa grande plantação. Ele é extremamente útil, é aquele trator que quando passa já corta, já embala, já separa. Nossa, tem realmente cada máquina que hoje em dia ajuda na agricultura, fantásticas. Mas o que adianta o agricultor ter uma máquina dessa, falar muito bem da sua máquina, exaltar os seus predicados, a sua utilidade fantástica, e ele efetivamente não for para o campo? Ele não vai ao campo, ele não planta. Então, para que usar a máquina para colher o que ele sequer plantou? É um elefante branco que ele tem na sua fazenda, né? Até a terra também passa a ser aquele elefante branco. O fato é que, se eu tenho os recursos e não uso, só dizer que eu tenho não traz o pão à mesa, não é? Eu dizer que eu tenho um campo onde eu posso cultivar o trigo, que eu tenho galpões onde eu posso beneficiar o trigo, que eu tenho inclusive enormes
cozinhas industriais onde eu posso fabricar o pão. Se nada disso eu uso. Então, o fato de eu ter e falar sobre o assunto não traz o pão à mesa. Eu tenho que me valer e acreditar que eu sou capaz de ir à terra, sou capaz de semear, de usar o meu trator, de levar a produção aos galpões, de beneficiar a produção, de levar às padarias e de fabricar o pão. Eu sou capaz. As coisas estão ali e se por acaso eu tenho dúvidas ou tenho dificuldades, eu vou me esclarecer, porque não faltam também recursos de esclarecimento. Então, nós também temos essa possibilidade de usar recursos para nos esclarecermos melhor, a fim de sim utilizarmos esses recursos para nosso próprio benefício, para o nosso próprio crescimento. Mas, por si só, o recurso ou a melhor intenção do mundo não vai resolver se eu não agir. E é por isso que Tiago diz: meus irmãos, que aproveita se alguém tiver, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? Emmanuel comenta: estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas convicção para que se realize serviço determinado. Eu vou tirar 10 na prova, vou tirar uma nota boa na prova. Eu não abro o livro. Então, esse tipo de fé, eu tenho fé que eu vou tirar uma boa nota, mas uma boa nota, como se eu não estudo, eu não posso tirar boa nota. E Emmanuel continua: comparemos a fé e obras com a planta e as construções. Aqui não a planta da agricultura, mas a planta da arquitetura. Sem plano adequado, sem projeto arquitetônico, não se ergue edifício em linhas corretas. Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico improvisado sem plano, ou seja, aquele prédio, aquela casa que vai sendo construída no mutirão, que não teve arquiteto, não teve engenheiro, e as pessoas que muitas vezes até trabalham em obras vão lá construindo e vão chamando os vizinhos para bater a laje. Então, às vezes, pode não ficar um primor, pode às vezes não ter sequer um reboco, um emboço, mas está lá de pé. E às vezes aquela casa linda, suntuosa, maravilhosa não sai do papel. Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico improvisado sem plano ainda serve em qualquer parte para albergar os que jornadeiam sem rumo. Mesmo que ele está falando aqui daquelas casinhas mesmo que não chegam, não podem nem ser chamadas de casinhas, mas taperas, uns barracos juntando, infelizmente existe isso, não é? Juntando telhas, juntando madeiras, infelizmente existe isso. Mas esse tipo de aleijão arquitetônico é melhor do que aquelas casas modestas, mas que são estruturadas e são casas. Esses aleijões arquitetônicos servem para albergar, ou seja, para abrigar os que jornadeiam sem rumo. E o projeto mais nobre, sem concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Mais um projeto arquitetônico que não vai ser desenvolvido.
Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis, pelos quais se levantará toda uma cidade. Mas se não dispõe de uma tenda que se abrigue durante o aguaceiro, de certo que os desenhos, embora respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. Então, mesmo na mais rude simplicidade, o que é efetivo pode ajudar. Mas mesmo na mais nobre intenção, se não houver efetividade, não há utilidade. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Nós temos um grande compromisso na nossa encarnação, que é a nossa melhora moral. E quando falamos no desenvolvimento, e ele aqui bem, o nosso querido Emmanuel, bem destaca do cultivo da fé, e ele vai dizer, não é, a observação de segurança e pontualidade na execução desse compromisso. De estarmos atentos, pontuais como? Ora, nós temos a encarnação para trabalhar isso. Ser pontual, aproveitar este momento presente em que estamos encarnados para materializar as nossas boas intenções em boas obras. Materializar a nossa fé enobrecida no alto, em Deus, em Jesus, em obras do bem. E essas obras têm que ser, na religião, só na religião, com relação a ser a ação do bem. Sim, mas aonde isso? Não dentro de um templo somente, numa igreja somente, mas em todos os lugares em que a providência divina nos situar. É ali que está a nossa tarefa, é ali que está o nosso compromisso naquele momento. Ninguém, diz Emmanuel, resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. Olha, você me prestou aquele dinheiro, você é um homem muito bom, você é uma mulher muito boa, uma pessoa muito boa. Nossa, graças a Deus, você é meu amigo, minha amiga. Ok, mas continuamos com uma dívida a ser paga, não é? Então, ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. À vista disso, não nos iludamos. Asseguremo-nos de que não nos faltará a bondade divina. Ou seja, isso também é fé, não é? É fé, não vai nos faltar. Deus é nosso Pai, estará e estará, continuará zelando por nós, cuidando de nós, provendo a cada um de nós os recursos necessários para os compromissos que assumiu desde antes da encarnação. Então, não vamos nos iludir e vamos então nos assegurar de que não vai nos faltar a bondade divina. Mas, destaque Emmanuel, mas construamos em nós a humana bondade. Então, vamos sair do campo das intenções, do reconhecimento, da providência, da bondade divina e vamos materializar através dos recursos que Deus nos emprestou, vamos materializar o bem que representa esses compromissos que assumimos de aprendizado, no amor, na caridade, na paciência, na calma, na confiança, na perseverança. Muita virtude, como eu podia esquecer,
no perdão. Muita coisa, né? Desafios. Mas a fé também fala sobre isso, não é? Eu trabalho minhas virtudes, eu mantenho a atenção para coibir, não é? Segurar os meus maus pendores, as minhas más tendências, porque eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei de onde vim e para onde eu vou. Não exatamente ano tal, lugar tal, e assim no mundo espiritual eu conheci o espírito tal. Não é essa a lembrança. É saber de onde viemos, do mundo espiritual. E o que estamos fazendo aqui? Estamos num momento passageiro, mas o que ele tem de passageiro, ele tem de importantíssimo. Porque é exatamente aqui que eu vou aprender através das provas, através das expiações, reparar o mal que eu tenha feito no passado, mas reparar com a minha própria consciência, não com ninguém, comigo mesmo, porque eu falhei comigo, eu caí e apenas eu sou prejudicado nisso. Todos nós sabemos, não vou ficar esperando alguém me perdoar para eu ir lá corrigir o que eu tenho que corrigir. Eu não vou depender de esperar para reencarnar com alguém para reparar algum erro, porque essa pessoa muitas vezes já me perdoou, já está em outras instâncias de luz, e aí o que eu faço para reparar? Mas não é com a pessoa que eu tenho que reparar, é com a minha consciência. O erro foi feito, foi ferido, a minha consciência foi ferida no momento que eu infringi as leis de Deus que estão gravadas nela. E eu preciso corrigir o mal feito. Asseguremo-nos de que não nos faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta, conclui Emmanuel, por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, que é Deus, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Então não adianta. Jesus tem no Evangelho uma parte que ele diz que não adianta nós batermos no peito e dizermos Senhor, Senhor, que é exatamente isso. Só isso. Então eu vou bater nas portas do céu, Senhor, Senhor. E Jesus diz, vade, então tens parte comigo. Por quê? Não há obras? Tem que haver obras que justifiquem essa fala. Meu Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o pastor é seguido por quem? O pastor é pastor de quem? De ovelhas. E as ovelhas seguem o Senhor. Ou melhor, as ovelhas seguem o pastor, que nesse caso é o Senhor. E Jesus diz que as ovelhas reconhecem a voz do pastor, por isso seguem. Se não o seguimos, não somos ovelhas. Portanto, depois não adianta dizermos, o Senhor é meu pastor. Como assim? Você nunca foi minha ovelha? Você nunca se permitiu isso? Porque Jesus não impede ninguém de ser ovelha. Então, sejamos, não é? É uma ótima decisão. Porque por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia e pelos desafios que Ele nos traz, Senhor. Ajuda-nos a estarmos atentos a essas oportunidades de compreensão e realização, Senhor. Abençoa-nos nas nossas reflexões, nas nossas preces, a fim de que os nossos esforços possam receber
e sabemos que é assim que funciona, as inspirações dos espíritos amigos, de nosso anjo guardião. Abençoa esses corações que tanto buscam nos ajudar, Senhor. Abençoa igualmente os nossos afetos e todos os nossos irmãos de humanidade, encarnados ou desencarnados. Em especial, Senhor, abençoa os nossos irmãos que neste momento estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos estejam com todos nós e entre todos nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.